Seja bem-vindo a mais um episódio do Workiven Talks. Este que é um programa que tem como proposta aprendermos através da experiência prática dos nossos convidados. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa pelo qual eu tenho um carinho especial, onde eu tive a oportunidade de trabalhar junto e com toda certeza aprender muito. Ela atua como gerente de Business Partners no Bisbank, tendo aí os seus últimos 7 anos de carreira capacitando e desenvolvendo líderes. Seja muito bem-vinda, Camila Pedra. Muito obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Espero que seja um sucesso. Estou muito feliz. Legal, perfeito. Eu vou começar fazendo uma pergunta que vai direcionar a nossa conversa para o tópico que a gente quer falar hoje, que é desenvolvimento de líderes. E a pergunta ela é um pouco ampla, então fique à vontade para trazer detalhes, mas eu tenho certeza que ela vai ajudar muita gente, e eu já dou um pouco mais de contexto, que não tem hoje dentro de uma estrutura organizacional um apoio para essa função específica, que é desenvolver líderes. E a pergunta é, como que você desenvolve líderes, Camila? Boa, pergunta de milhões, né, Bruno? Bom, como RH, acredito que esse é um tema, um dos mais importantes dentro da minha carreira, né? E aí, para responder a tua pergunta, eu vou te falar um pouquinho sobre o que eu fiz na prática quando eu iniciei meu trabalho com liderança. Então, eu tive a oportunidade de ajudar na construção de um programa de liderança, então uma empresa que já dava esse suporte para os líderes na hora de mudar, né, de cadeira, na hora de virar a chave, mas eu acredito que o meu principal aprendizado foi quando eu precisei entrar numa empresa onde o programa não existia e eu já tinha ali alguns líderes que já estavam atuando na cadeira de liderança sem preparo. Então, ali acho que foi o meu maior desafio e, basicamente, a primeira coisa que eu fiz foi sentar e conhecer esses líderes. Eu entendia que não adiantava nada eu criar um programa no mesmo formato, talvez, do que eu já tinha criado, e só replicar seria mais fácil, né? Sim. Mas talvez não atenderia a necessidade daqueles líderes, porque eu estava falando de líderes em um contexto diferente, em uma empresa diferente, em uma cultura diferente, mas que eu sabia que poderiam ter os mesmos desafios, né? Então, acho que o primeiro trabalho que eu fiz foi sentar com esses líderes e conversar com eles. E uma conversa muito pautada em conhecê-los profundamente. Então, quem é você para além do seu cargo? Né? Quem é você? O que você gosta de fazer? Quais são seus sonhos? Quais são os seus desafios hoje? O que você não gosta de fazer? Eu, como RH, quero aqui criar alguma coisa para te dar suporte. O que eu poderia fazer que você acredita que poderia te ajudar? O que eu poderia fazer que talvez pudesse te atrapalhar, né? De que forma você se preparou para sentar onde você está hoje? Se não houve preparo, como que você está lidando com essa cadeira de liderança hoje em dia? Então foram perguntas que guiaram as minhas conversas e através disso eu consegui fazer um levantamento de necessidade, eu fiz um diagnóstico. Legal. E eu me lembro que nessa oportunidade, através do diagnóstico, eu desenhei 2 personas. Então, eu tinha uma liderança que estava totalmente aberta ao aprendizado, eram líderes super jovens, que de fato era a primeira experiência de liderança. Então, eu sabia que ali eu ia ter uma facilidade muito grande de ensinar, de desenvolver. E eu tinha uma persona de liderança que tinha anos de experiência, que já não estava mais buscando capacitação, porque achava que já sabia, né? Entendi. Que ali eu poderia ter um desafio maior, mas uma vez essa persona desenhada, eu consigo desenvolver planos de ação voltada especificamente àquela pessoa. Então, criar ali um programa, criar um processo, um projeto, um fluxo que seja, que apoiasse aqueles líderes nas necessidades reais deles do dia a dia. Então, quando você fala, vamos colocar numa trilha, numa jornada, né? Primeiro passo, você falou a palavra diagnóstico. Exato. Então, basicamente, o seu principal, ou melhor, o seu passo inicial é entender o que está acontecendo. E você utiliza muito da conversa, de perguntas para isso. Exatamente. Eu vou guiando através de perguntas aquilo que eu já basicamente entendo que eu preciso saber, mas eu faço perguntas abertas para ver o que surge mais, né? Então, eu inicio contando muito sobre mim, me abrindo a minha vulnerabilidade, Legal. quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, o quanto eu vou precisar da ajuda dessas pessoas para poder desenvolvê-los também, e o quanto eu estou ali para ser um ponto de apoio, um suporte.
E aí, abrindo isso, eles começam a abrir sobre eles também. Então, quem é você? Não quero... Teve um que eu me lembro que no início da conversa, ele sentou até na beiradinha da cadeira. Ele não estava afim de estar ali. Entendi, desconfortável. Desconfortável. O que o RH tá me chamando para conversar? Então, ele sentava na beiradinha. Eu falei, então, não quero falar de trabalho. Eu quero saber quem é você. Eu quero te conhecer. Legal. E aí eu percebi que conforme a conversa, ele foi se sentindo mais à vontade, já foi descruzando a perna, descruzando o braço, né, tomando um cafezinho comigo. Então ali eu consegui ter uma abertura para entender quais eram os gaps, possíveis gaps que ele teria na jornada de liderança dele e onde eu deveria começar a partir desse diagnóstico. Entendi. Você procura entender não o lado profissional, é o lado pessoal mesmo. Eu inicio pelo lado pessoal, porque o pessoal, ele guia muito do que é o profissional, né? Entendi. Eu gosto muito de um livro chamado Pipeline de Liderança, do Rancharan, onde ele fala que antes de você ser líder de outro, você precisa ser líder de si mesmo. Então, eu conhecendo a pessoa sobre como ela se trata, eu sei mais ou menos como ela trata os outros também. Então, você não vai conseguir gerir outras pessoas se você não conseguir gerir você mesmo. Tem uma frase de Gandhi que fala isso. Então, entendendo quem é a pessoa, eu conseguia ali, talvez, identificar onde eu poderia começar a atuar com ele no desenvolvimento do tema liderança. Que legal, meu. Eu vou até complementar um pouco por que eu fiz essa pergunta, né? Uma pergunta ampla, um pouco genérica, né? Mas a gente estava até falando ali atrás, a minha percepção é que poucas empresas têm uma pessoa ou até mesmo uma área dedicada para desenvolver líderes. E aí falando especificamente do âmbito empresarial, né, dentro de uma organização. E, ao meu ver, quando a empresa não tem essa função, o líder de líderes acaba tendo um pouco dessa responsabilidade. Mesmo que tenha, sempre tem essa responsabilidade. Né? E líder de líderes é um líder que tem como responsabilidade outros líderes, né? Outras pessoas que cuidam de outras pessoas. E é legal você trazer esses pontos, porque quem está assistindo, quem está acompanhando, tem um caminho, um guia, ou pelo menos um passo inicial para começar a fazer isso. Porque isso é importante, né? Tem uma outra pergunta óbvia que eu vou fazer aqui. Eu acredito que muita gente sabe, mas ao mesmo tempo, talvez não tenha a clareza correta para isso, que é, por que é importante desenvolver líderes? Né? E antes de você responder, por que eu faço essa pergunta? Porque eu falei no último episódio, o Vitor estava aqui presente, eu usei uma analogia de estrutura organizacional dividida em camadas, onde a camada do meio, a camada intermediária, seria o equivalente a cargos de coordenação, gestão, que tem um contato, uma interface direta com a base, que é a grande massa, as pessoas que entregam o resultado. Eu trouxe nessa ocasião, né, no episódio anterior, um pouco do meu raciocínio do porquê que essa camada é inteligente. Mas está aqui uma oportunidade para uma pessoa que trabalha com isso, desenvolvendo líderes, de trazer um pouco dessa clareza. Por que é importante desenvolver líderes? Por que é importante lideranças mais sêniores, ou, olhando do ponto de vista de empresa, construir programas, estruturas que viabilizem essa capacitação? Eu vou dar uma resposta simples para um processo que é complexo, que basicamente porque são pessoas adquirindo resultados através de pessoas. Vão ser pessoas lidando com pessoas. E a complexidade se dá a partir do momento que essas pessoas não estão prontas para lidar com outras pessoas, né? E aí eu posso dar esse exemplo com uma experiência que eu mesma tive. Então, no início da minha carreira, eu iniciei minha carreira como atendente de telemarketing, primeira oportunidade de emprego, né? E aí nessa oportunidade eu trabalhei por 9 meses, participei de um processo interno e me tornei assistente de supervisão. Justo nesse período, a minha supervisora, ela estava grávida, teve complicações na gravidez e ela precisou ser afastada. Ou seja, não deu tempo dela me desenvolver. Não deu tempo dela me contar o que era ser líder. Né? Então, assim, eu sabia o resultado que eu precisava entregar, eu trabalhava numa carteira de cobrança, então eu sabia as metas que eu precisava bater. Eu estudava administração na época, eu sabia qual era o papel do chefe, que a gente estudava bastante. Então, eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo, né?
E aí, nessa oportunidade, eu fazia gestão de uma carteira com 30 colaboradores, né? 15 pessoas trabalhavam de manhã, 15 à tarde. E era justamente, a gente atendia o produto do Unibanco, justamente no período que o Unibanco fundiu com o Itaú. E a gente adquiriu todas as outras carteiras do Itaú. Então, de 30 pessoas que eu cuidava, que já era muita coisa para uma adolescente de 19 anos de idade. Sim. Primeira experiência, sem saber nada e não tendo nenhum tipo de programa ou conhecimento sobre. Eu passei a cuidar de uma carteira com 120 colaboradores. Então, assim, surreal. Eu olho hoje para trás e falo, como que eu consegui? E eu acho que eu não consegui muito bem. Entendi. Então, eu cometi muitos erros, né? E erros, se a gente for olhar hoje, falar, Camila, mas parece básico, mas quando você está sentado na cadeira, você não presta tanto atenção, porque você acaba deixando um pouco de lado o lado humano para olhar para o resultado. Se eu sabia que eu tinha uma meta, eu tinha um resultado, né? Era isso que eu ia focar. Eu não queria saber se as pessoas que trabalhavam comigo confiavam em mim. Nem passava pela minha cabeça que eu precisava trabalhar com confiança. Entendi. Eu não sabia que eu precisava dar feedback. E eu não sabia que se eu desse feedback, o ideal seria conversar com a pessoa no individual e não no público. Então, esses foram alguns erros que eu cometi que me atrapalharam muito e atrapalharam nos meus resultados, consequentemente. E eu me dei conta em um momento, e aí eu fiquei uns quase 2 anos nessa cadeira. Eu me dei conta em um certo momento quando eu recebi eu tinha um superintendente na empresa e ele viu que eu estava sobrecarregada, quase burnoutando mesmo, de tantas tarefas que eu tinha. E ele me chamou para conversar. E ele não me chamou para conversar numa sala dentro da empresa. O escritório, ele ficava em um condomínio que tinha um bosque. Ele falou, vamos passear no bosque. Eu falei, como assim? O superintendente vai me levar para passear no bosque? E quando ele me tirou daquele contexto para ir para um ambiente arborizado, para conversar sobre a minha vida, eu falei, peraí, isso daqui é liderança. Ele está se preocupando comigo para além das minhas tarefas, para além das minhas entregas, ele está se preocupando comigo enquanto pessoa. E ele falava, eu estou preocupado com você. O quanto você está cuidando da tua saúde, o quanto você está cuidando de você. Porque se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de outras pessoas. E aí essa chavinha, ela virou em mim de uma maneira tão forte que eu desisti dessa cadeira naquele momento. Eu falei, eu não estou pronta. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu posso estar impactando negativamente na vida de 120 pessoas ou mais. Porque a gente não impacta só na vida do nosso liderado. A gente impacta na vida do nosso liderado e da família dele. Você teve bastante maturidade, né? Eu tive muita oportunidade. Então, assim, uma vez que você torna a vida de um liderado um inferno, isso vai refletir na vida da família dele quando ele chegar na casa dele. Porque ele vai chegar estressado, ele vai ficar chateado, né? Isso pode acontecer. Então, esse foi o momento onde eu terminei o meu curso de administração, iniciei faculdade de psicologia. Eu falei, é isso que eu preciso. Eu preciso estudar, eu preciso me desenvolver e entender como que funciona o ser humano para depois me arriscar aí numa cadeira de liderança, porque não é simples, né? O que muitas das empresas fazem é colocar o melhor, talvez o especialista, analista numa cadeira de liderança, mas não significa que o melhor analista e especialista vai ser um melhor líder. Às vezes você vai perder o seu melhor especialista, o seu melhor analista. Que legal ver isso. É interessante o ponto que você trouxe, onde colocaram você, que não tinha experiência quase nenhuma no mercado de trabalho mesmo, para liderar pessoas. Então, assim, a minha leitura, né? Não que você não seja capacitada, mas é um pouco de risco, né? Colocar uma pessoa tão jovem, tão inexperiente, para assumir uma posição no qual ela é responsável por outras pessoas, sem um devido apoio. No teu caso, foi o que acabou acontecendo. Eu tenho certeza que tem muitas empresas que acabam indo por esse caminho, que acabam cometendo esses erros, esses enganos e, consequentemente, fazendo com que uma pessoa, num papel de contribuidor individual, executor, que performa bem, passe a performar mal, né? E um ponto que você trouxe que eu acredito 100% é de que a nossa vida profissional, digamos que eu fui para o meu emprego, meu trabalho, passo lá 8, 9 horas, né? A gente tem 24 horas num dia, mais transporte, sobra poucas horas para minha vida pessoal. Então, assim, eu tenho muito tempo dentro do meu trabalho. E aí, falando especificamente de trabalho. Se as pessoas não estão felizes ali dentro, significa que a maior parte do dia delas, elas passam infelizes. E eu acredito muito no que você trouxe, no sentido de a nossa vida profissional e pessoal, apesar de haver uma certa divisão, elas se confundem, né?
se eu passei um estresse no trabalho, alguma situação ruim, eu posso levar isso para dentro de casa sem nem mesmo perceber e acabar atingindo pessoas próximas a mim que não tem nada a ver com aquilo. Então, é uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade onde, se todo mundo tivesse essa cabeça de eu cuido de pessoas, eu preciso me preocupar com essas pessoas, com os sentimentos delas, ela tem que vir em primeiro lugar, porque se ela vir em primeiro lugar, o resultado vai chegar. Eu acho que a gente teria um cenário diferente quando a gente olha para pesquisas, para tudo que a gente vê sobre colaborador, né? Exato. E a gente não pode esquecer que essa infelicidade, ela pode em algum momento virar doença. E, inclusive, esse ano, o Ministério da Saúde publicou que o burnout ele virou uma doença do trabalho de fato, ou seja, se uma pessoa ela desenvolveu o burnout em pleno exercício do trabalho, ela deve ser afastada como uma doença de trabalho. Olha. Então, acho que é algo que a gente tem que ficar sempre tendo atenção, porque a gente somatiza os nossos problemas, né? E o nosso Sim. corpo, ele dá alguns sinais que muitas vezes a gente ignora, né? Então, aquela tosse persistente, aquela dor de cabeça, aquela dor nas costas que você fala, não, é comum. Irritação constante. Irritação constante, insônia, tristeza fora de hora, né? Então, são coisas que a gente vai ignorando e aí quando a gente vê, a doença já evoluiu para um quadro muito mais complicado, onde a gente talvez precise entrar com medicamento, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e isso muitas vezes demora, viu, para recuperar. Então, assim, Entendi. olha o quanto a gente pode impactar na nossa vida, na vida do outro, na nossa saúde e na saúde do outro também. Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho. O que você diria que você mais encontra quando você está nessa jornada de desenvolver líderes em termos de dificuldade ou gaps que sempre tem, ou geralmente você encontra? Eu acho que é legal você falar um pouco disso, justamente para quem não tem esse tipo de apoio e é um líder, preste atenção nesses pontos e olhe para si mesmo e enxerga e tente enxergar se de repente está também fazendo algo nessa linha que pode ser um problema, né? Boa. Acho que se eu fosse eleger o top one, né, o principal, seria a falta do autoconhecimento, Bruno. Acho que isso é um processo constante que a gente precisa fazer na nossa vida inteira, porque nós não somos os mesmos, a gente muda a todo instante, por todos os estímulos que a gente tem na nossa vida, né? Eu posso dizer que nós somos os mesmos de antes da pandemia para o que a gente é agora. Olha o tanto de coisa que a gente passou, né? E o quanto isso reflete na nossa psique, o quanto isso reflete no nosso comportamento do dia a dia. Então, eu acho que esse é um grande erro, é um grande desafio que um líder tenha, não prestar atenção e não ir atrás do seu autoconhecimento. Quando você não se conhece, você não consegue gerir as suas emoções. Eu não gosto nem de usar a palavra autocontrole, porque a gente não se controla, né? Uhum. Tem uma frase de Freud que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o eu não é mais o senhor dentro da sua própria casa. Isso significa que eu não me controlo. O que eu posso fazer é gestão das minhas emoções. E aí a gente entra ali na seara da inteligência emocional. A partir do momento que eu me conheço, eu sei o que me irrita, o que eu não gosto, o que pode me gerar algum tipo de gatilho, que tem muito a ver com a minha história de vida, com a minha criança interior, que talvez não foi bem trabalhada, né? E ela vem gritar em algum momento, eu vou projetar no outro. E essa teoria da projeção dentro de psicologia, ela é muito real no nosso dia a dia. Se eu faço algo que eu não tenho ainda muito conhecimento que aquilo é meu, eu vou colocar no outro. Porque é muito mais fácil eu reconhecer um problema no outro do que em mim. Entendi. E isso acontece muito no dia a dia da liderança, né? Sabe aquele liderado que você acredita que ele... esse liderado, você vai cheio de julgamento pro liderado, né, na hora do feedback. Esse liderado é um folgado, esse liderado não sabe se comunicar, não vou com a cara desse liderado. Sabe quando o santo não bate? Uhum. Isso é o principal momento para você prestar atenção em você mesmo, porque muito provavelmente o gap que aquele liderado tem, que aquela pessoa tem, na verdade ele está em você. E como você tem dificuldade de aceitar porque você não faz nenhum tipo de exercício de autoconhecimento, você projeta isso no outro. E isso faz muito mal para sua relação, né? Quantas vezes a gente chama a atenção do outro, a gente não gosta disso no outro e alguém comenta, mas peraí, você faz igual.
né? Peraí, você está também fazendo isso. E aí você não consegue fazer uma gestão interna e aí, provavelmente você não vai conseguir fazer uma gestão externa desse conflito. Então, se eu fosse eleger aí o principal desafio, quem está entrando no papel de liderança ou quem já está, dá uma olhada no seu autoconhecimento, quanto que você se conhece, o quanto você sabe quem você é, o quanto você sabe quais são os seus limites, para conseguir trabalhar isso bem com o outro também. E aí tem uma outra teoria que eu gosto muito, tem inclusive um artigo que ele se chama O Poder da Liderança Autêntica, que é do Bill George. Ele conta um pouco da história de vida dele, uma história de vida super sofrida, ele teve diversas doenças, ele foi recluso para tratar dessa doença, então ele teve um crescimento distante da família dele, e então quem cuidou dele foram enfermeiras que tratavam ele super mal, então ele teve uma história de vida muito difícil. E aí a conclusão desse artigo que ele fala é que não tem problema você mostrar que você passou por situações difíceis, que você errou bastante para você chegar até onde você chegou. As pessoas, elas confiam, na verdade, em quem é vulnerável, né? Então, em quem é autêntico. Então, a autenticidade, na verdade, ela te dá poder, porque ela vai te trazer num patamar de ser humano. O que muitas vezes acontece é que o líder, quando ele assume esse papel, ele mesmo se coloca num lugar inatingível, né? Não Quase que existe, endeusado, né? que não existe. E aí as pessoas passam por não ter tanta empatia e confiança em você, né? Então, se você consegue abrir suas vulnerabilidades, e aí até dentro de psicologia a gente estuda isso, tem um livro de Contato Caligares chamado Cartas a um Jovem Terapeuta. Inclusive, eu li esse livro antes de fazer a faculdade, que me deu um bom direcionamento do que eu queria fazer. E ele diz que um bom psicólogo é aquele que tem uma boa dose de sofrimento, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Tá tudo bem você ter passado por sofrimento na sua vida, porque tudo isso te constituiu enquanto ser humano que você é hoje, e isso hoje se torna exemplo para que outras pessoas se identifiquem com você também. Né? Entendi. Então, é isso. Você não precisa ser perfeito, nem achar que deve, Nem né? achar que é, pelo amor de Deus, isso dá um trabalho e não é real, não é Imagino. verdade. Uma percepção. Eu falo muito de percepções, né? Eu venho estudando muito, eu uso muito a minha experiência, os líderes que eu já tive ou que eu observo. E uma das percepções que eu tenho é que uma pessoa que assume uma posição de liderança, né, passa a ser responsável por outras pessoas e nunca fez aquilo, primeiro, não sabe de fato o que significa liderança, e isso geralmente, tá? Não é 100% dos casos. E também acaba caindo nessa armadilha de achar que eu estou numa posição de privilégio onde eu sou melhor que os outros que estão abaixo de mim. E é completamente o inverso, né? Você não tem privilégio, ou não deveria achar que tem. O que muda é a sua responsabilidade, e ela fica muito maior. Obviamente, dentro de uma empresa, acaba sendo cobrado o resultado, né? E o líder é a pessoa que tem essa interface com o resultado do time. Mas o resultado não é do líder, ou não é ele que gera o resultado. São as pessoas que ele precisa cuidar, que ele precisa garantir que estão bem, que estão aptas para gerar esse resultado. É um pouco do que eu acredito. E a questão da vulnerabilidade gera a identificação, né? Exato. Putz, a pessoa tem problemas, eu também tenho problemas, eu posso ouvir mais essa pessoa. Não existe uma distância, existe uma proximidade, né? Exato. Legal. Você diria que tem diferença entre, quando eu falo de gaps, dificuldades que você encontra entre novos líderes, ou seja, uma pessoa que acabou de assumir uma posição de liderança, quando você compara com líderes que já estão na jornada há mais tempo? E, de novo, dentro de uma empresa, do âmbito empresarial, ele está mais distante, sei lá, um diretor, um C-level, qualquer coisa assim. Eu acredito que você deve encontrar gaps nesse nível também, e a pergunta é muito nessa linha. São os mesmos gaps, as mesmas dificuldades? O que você diria sobre isso? Olha, segundo o Rancharan, cada nível tem suas próprias dificuldades e seus próprios desafios inerentes à posição. Então, vamos dizer, um líder que acabou de assumir a posição de liderança e ele é um líder de time, ele vai ter desafios com aquele time, que é o desenvolvimento de pessoas, acompanhamento one-on-one, feedback, delegar tarefa, virar chave, né? Esses são os principais desafios que ele tem. Quando a gente fala de um líder, né, que é um líder ali mais sênior,
ele vai ter desafios mais estratégicos, desafios mais relacionados à organização, e aí com o liderado dele ter desafios de desenvolver um líder, que é uma pessoa que já tem conhecimento, já está praticando a liderança, então como que eu vou ajudar essa pessoa a ser um bom líder? Eu, pessoalmente, né, na minha experiência ali em desenvolvimento de liderança, acredito sim na teoria de Rancharan, mas também acredito que se o líder ele não se desenvolver bem na base, no primeiro nível, ele vai levar os problemas para o segundo, para o terceiro, para o quarto nível que seja, porque é ser humano. Então, se ele não trabalhou bem o autoconhecimento dele, a comunicação dele, ele pode estar num cargo de diretoria, ele vai cometer erros básicos de comunicação, de não saber usar bem as palavras, de não saber direcionar, de não saber se comunicar. E aí você vê lá uma pessoa num cargo de C-level, você fala, puxa vida, é um erro básico, mas que talvez ele não trabalhou quando ele estava ali numa posição de liderança de primeiro nível. Então, sim, existem desafios diferentes, mas também existem os mesmos desafios que, se não forem trabalhados, a pessoa leva para qualquer cargo, qualquer nível de liderança. Entendi. Você mencionou de novo autoconhecimento. Você trouxe bastante detalhe, né, do porquê que isso acontece e o porquê que isso é importante. O que que você diria que, putz, quem não conhece esse assunto, não tem a mínima ideia de qual caminho seguir, por onde começar, o que que você diria que, se você fosse dar um conselho para a pessoa desenvolver autoconhecimento, qual que seria esse conselho? Olha, se você fosse começar hoje um processo de autoconhecimento, eu sugeriria um diário. Me Diário. parece uma coisa simples, é um processo reflexivo, onde você conseguiria colocar, porque o autoconhecimento nada mais é do que você externalizar o que está interno, né? Então, você se conhecer. Então, tá bom, meu dia foi assim, eu me estressei, eu tive 2 situações que eu me estressei. Por que que eu me estressei? Escreve. Eu me estressei porque fulano falou assim comigo, né? Talvez ele falar assim comigo me faz lembrar de um momento que eu passei na minha infância onde meu pai me chamou a atenção dessa maneira e eu não gostava. Então você começa a ter contato com quem você é. Então acho que esse poderia ser um exercício simples, fácil, tá próximo de você, caneta e papel. Segundo passo, peça feedback. Peça feedback. Manda uma mensagem no WhatsApp para as pessoas mais próximas a você, pessoas que te conhecem. Olha só, se você fosse eleger aí 3 coisas que eu preciso melhorar e 3 coisas que você acha que eu mando bem, quais seriam? Mas assim, esteja disposto a ouvir. A gente Entendi. vai dar uma aula de feedback, né? A gente Uhum. vai ter o curso de feedback. Então, assim, esteja aberto também a ouvir, porque pode vir coisas que você não está pronto, mas faz parte do teu processo de autoconhecimento, porque são seus pontos cegos. Quem está de fora também pode conhecer esses pontos. E acho que terceiro, que talvez possa não ser acessível a todos, mas existem caminhos também, é a terapia. Não tem jeito. O processo psicológico terapêutico, ele ajuda muito no autoconhecimento, e a gente precisa desmistificar essa questão da terapia, que é só para quem tem problema na cabeça, não é? A Sim. terapia eu sugeriria para todo mundo. Todos nós temos nossas questões e eu acho que essa seria uma chave importantíssima para o processo de autoconhecimento. Muita gente tem um pouco desse preconceito, né? Infelizmente, Bruno. Infelizmente. Legal. Mas bons pontos, bons pontos. Vamos mudar um pouquinho o assunto. Mudar entre aspas, tá? Ainda está relacionado. Mas, vamos lá. A gente olha historicamente e quando a gente olha especificamente para o âmbito empresarial, falando de empresas, organizações, algumas décadas atrás, as pessoas tinham uma certa sensação de aceitar as coisas, vamos colocar assim, e muito buscando a tal da instabilidade. Então, por exemplo, uma pessoa, um jovem, entrou no mercado de trabalho, entrou numa empresa super tradicional, que não tinha muitas coisas boas relacionadas ao cuidado com a pessoa, lideranças que de fato representavam líderes, tinha suas dificuldades, os seus problemas, e mesmo assim continuavam nesses empregos. Por quê? A questão da estabilidade, como eu comentei, e também um pouco de uma questão cultural daquele momento, né? De entrar numa empresa, de construir carreira, de ficar ali, de, enfim, ter os seus benefícios pro lado pessoal, enquanto família e tudo mais, mas simplesmente aceitavam aquela situação, né? É claro que eu não vou
dizer que isso acontecia de forma generalizada. Muito porque as pessoas estão em seus empregos porque precisam do salário, né? Então a gente não pode deixar isso de lado. Mas o ponto é que a minha percepção é que as novas gerações, quando a gente olha, fazendo essa mesma comparação hoje em dia, tem um pouco mais de requisitos, um pouco mais de critérios, são mais exigentes com aquilo que elas esperam que as empresas sejam, que seus líderes sejam. Posso estar falando de bolhas, mas eu acredito que é uma tendência, que é um movimento. Entrei numa empresa, não está funcionando, não estou gostando, eu vou sair e vou procurar outra coisa. Dou meu jeito, né? Os jovens de hoje em dia, eu acho que eu me incluo um pouco nisso, acabam tendo esse senso crítico um pouco mais elevado. Então a gente percebe que isso é um movimento que está transformando e que vai continuar a transformar, em minha opinião, muitas empresas, mas quando a gente olha para líderes que acabam estando no centro dessa mudança, dessa transformação, o que você, na tua opinião, diria que faz sentido e que esses líderes precisariam se preparar ou se antecipar para aquilo que esse movimento, essa transformação vai nos levar daqui a pouco? Boa. Eu acho que primeiro entender que essa transformação ela já vem de muito tempo, né? Inclusive tem um teórico que eu gosto bastante, que é o Zygmunt Bauman, que ele fala sobre as relações líquidas. E essa volatilidade não se dá só no emprego, mas sim nas relações interpessoais também. Ele fala bastante no livro dele sobre relacionamentos líquidos. Ou seja, nada mais hoje precisa se concretizar. As coisas elas vão do líquido, né? Ela vai escorrer pelas suas mãos, porque você não tem mais a necessidade de se concretizar em algo, porque com o mundo globalizado e com as novas profissões que têm surgido cada vez mais, a gente tem os TikTokers, tem os YouTubers, a gente tem muita coisa. A gente dá uma opção maior de escolha, sem contar o contexto social de uma geração que talvez não viveu uma guerra tão grande, que refletiu aí, né, tanto em inflação quanto em modelo de vida, no qual eles teriam a necessidade de se concretizar em algo pelo medo, né? Então, quando a gente olha para a geração dos baby boomers, para a geração X, que também veio aí de decorrência de outras guerras, né? Existia-se um medo do desemprego, existia-se um medo da pobreza, do passar fome. Então, eu preciso vestir a camisa dessa empresa, ficar 10, 20, 30 anos nessa empresa, porque eu não sei o que vai ser de mim. Hoje não. Hoje a gente tem, além de pessoas que não têm esse contexto como necessidade, a gente tem pessoas que podem ser empreendedoras. Cada vez mais a opção de ser empreendedor é maior. Então, acho que a liderança precisa estar ligado, que esse movimento ele não é de hoje. Que cada vez mais a galera está no mercado de trabalho com esse pensamento, a galera da geração dos anos 2000 já está no mercado, aí, que seja como jovem aprendiz, seja como estagiário, seja como colaborador já, e eles vão exigir sim, e estudar sobre isso, estar atento sobre isso, é muito importante, né? Eu estava lendo, não vou lembrar agora exatamente onde eu li, mas, enfim, diz que essa geração, ela busca muito trabalhar em empresas que estão altamente ligadas à saúde mental e também ao cuidado com o meio ambiente. Então, puxa vida, se você for olhar alguns anos atrás, quando que isso era importante a gente ficar pensando se uma empresa cuida ou não do meio ambiente para eu trabalhar nela, né? Isso, então assim, eu já peguei em entrevistas jovens falando, olha só, você tem bicicletário, tem chuveiro, porque assim, eu evito ao máximo pegar condução, porque isso não é sustentável. Olha só, no meio de uma entrevista, um jovem se preocupando com isso, porque se a empresa não tivesse, isso seria um fator determinante se ele ia trabalhar nessa empresa ou não. Um pré-requisito, né? É um pré-requisito. Então, assim, os benefícios das empresas hoje em dia, eles precisam acompanhar as gerações, né? Então, a gente vê várias empresas de tecnologia investindo cada vez mais em benefícios relacionados à saúde mental, relacionado ao meio ambiente. E o líder precisa ficar ligado também, porque não é só contratar, é como eu posso reter esse talento, como eu posso mostrar valor, como eu posso fazer com que essa pessoa se sinta bem trabalhando aqui, porque senão eu vou perder, né? A gente tem aí um mar aberto, uma concorrência muito grande, quando a gente olha para o mercado de startup, cada vez maior, esse público mais jovem busca cada vez mais,
E o empreendedorismo também, que cada vez mais, aí, com o avanço da internet, com a globalização, ele existe, é um fato, e a gente precisa aprender a lidar e nos adaptarmos a isso. Legal, muito bom. E como que você se desenvolve, Camila? Como que você aprende? Porque você é uma pessoa que, desenvolvendo líderes, precisa conhecer as ferramentas, os métodos, de fato entender o que é liderança, né? Como é que você aprende? Você falou um pouco da tua faculdade, psicologia, eu acho que isso deve ter somado muito, mas se puder trazer aqui até para quem está acompanhando, conseguir seguir essa trilha e, putz, eu vou me desenvolver também. Bom, eu acho que a psicologia foi uma base muito boa para eu começar, né? Então, assim, estudar a gente não pode parar nunca, de verdade. Falavam isso para mim na escola, eu não acreditava e hoje Sim, é um sim. fato. Então, quando eu terminei a faculdade, eu não tinha condições de iniciar uma pós-graduação logo na sequência, mas eu sabia que eu não ia poder parar de estudar. Então, eu fiquei 1 ano investindo em cursos especializados, né, nos assuntos que eu queria, que eu tinha interesse e que eu sabia que eu precisaria utilizar no meu dia a dia. Então, eu entendi as minhas necessidades e fui atrás de cursos e tem muitas empresas, né? A Orqui veio aqui para a gente poder se especializar, para a gente poder Sim. estudar. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu fui para o MBA, fiz o MBA em Gestão de Recursos Humanos, aprendi que uma ótima ferramenta de conhecimento e desenvolvimento é o networking. Então, você aprende muito com a experiência de outras pessoas, entendendo o que as outras empresas estão praticando. Então, acho que essa é uma forma também muito bacana de aprender. Leitura, não tem para onde fugir, ler faz muito bem, né? Então, está sempre por dentro. Acho que, para além da leitura, podcast, vídeo, se você não curte tanto ler, tem muito podcast, videoaula, enfim, que a gente pode ir atrás. Então, assim, formas de adquirir conhecimento é o que a gente mais tem hoje em dia, o que não pode ficar parado. Se a gente sentar e falar, não preciso mais, tudo que eu precisava eu já aprendi, a gente vai ficar defasado em pouquíssimo tempo, porque as coisas estão acontecendo, novos conhecimentos estão surgindo e a gente precisa se atualizar o tempo inteiro. Não dá para parar. Legal, muito bom. Durante a conversa você traz muita referência, né? Putz, eu li isso, eu vi isso, fulano de tal. Isso é legal, mostra um pouco da tua jornada, né? Como que você aprende. E a tua resposta vai muito do formato da pessoa, ou melhor, o formato que a pessoa se adapta melhor, né? Você trouxe livro, curso, tem gente que vai para vídeo, para podcast. É sempre interessante a gente ouvir como é que as pessoas aprendem, porque eu gosto muito de pegar esse gancho e ver se eu me encontro ali também, sabe? Boa. Camila, queria te agradecer pela tua participação aqui no programa, por compartilhar um pouco da sua experiência, do seu aprendizado. É sempre muito bom. Muito obrigada, eu que agradeço. Este foi mais um episódio do Arquiven Talks. Um grande abraço e até a próxima.